sejam bem-vindos a esta aula e desta vez vamos estudar um pouco sobre a fisiologia do nosso sistema cardiovascular. E esta aula faz parte de um grupo de conteúdos que denomina-se aulão do enfermagem mapeada, tá? Então vamos começar esta aula. E aqui em relação ao tema, surgem 3 perguntas que são fundamentais para o conhecimento desse sistema. O que é o sistema cardiovascular? Qual o papel do sistema cardiovascular? E quais órgãos compõem o nosso sistema cardiovascular? Essas perguntas serão sanadas no decorrer da aula. Aqui vemos o sistema circulatório como um sistema responsável pelo transporte do sangue por meio das artérias e veias para o coração e vice-versa. Então, quando falamos sobre sistema circulatório, devemos entender que é um sistema que circula, ou seja, sempre vai e volta para o coração. E aqui vemos algumas funções desse nosso sistema, como transporte de gases e nutrientes. Os principais gases que o sistema cardiovascular transporta é o gás oxigênio e gás carbônico. E os nutrientes provêm dos alimentos. Transporte de células de defesa. Sabemos que boa parte das células imunológicas são transportadas pela corrente sanguínea, com exceção dos linfócitos, que são transportados por meio dos vasos linfáticos. Coagulação sanguínea, ou seja, o mecanismo de coagulação é promovido por meio do sistema circulatório. Manutenção da temperatura corporal. Um ambiente que está inflamado, por exemplo, ele fica com a temperatura corporal, uma temperatura local elevada. Por quê? Vamos ter um excesso de sangue naquele ambiente e esse sangue é promovido pelo nosso sistema circulatório. Transporte de hormônios endócrinos. Hormônios endócrinos, como o próprio nome diz, é um hormônio que é produzido numa glândula e liberado dentro da corrente sanguínea. Vemos agora os componentes do nosso sistema cardiovascular. Então, os componentes são o coração, como uma bomba contrátil, vasos sanguíneos que subdividem-se em veias e artérias e posteriormente em vênulas e arteríolas, e também o sangue, que é o líquido que vai estar em todo o sistema circulatório. E aqui vamos falar sobre o coração. O coração ele é um órgão que internamente é oco. Para você saber basicamente, como uma forma de referência, o tamanho do seu coração, é só você fechar o seu punho. Basicamente, o seu punho fechado corresponde ao tamanho do seu coração. Corresponde também a um tecido que é estriado cardíaco. O tecido que reveste o coração é essa estrutura que só se encontra no coração, não é encontrado em nenhuma outra parte do corpo. Temos tecido estriado esquelético, que é encontrado em toda parte do corpo, e também liso, que também é encontrado em boa parte do corpo. Entretanto, o estriado cardíaco só é encontrado no coração. A função do coração é promover contrações para movimentar o sangue e também a volemia. O objetivo do coração é pulsar. Então, se ele pulsa, ele vai estar movimentando o sangue por meio dos canos, que são os vasos sanguíneos que vão nutrir todos os tecidos do nosso corpo. Internamente, ele é constituído por 4 câmaras, que são 2 átrios e 2 ventrículos. Os átrios são câmaras superiores que recebem o sangue. Então, são as câmaras que já vão receber, tá em contato direto com o sangue que está entrando no coração. É dividido em átrio direito e átrio esquerdo. Já os ventrículos são câmaras inferiores, logo abaixo dos átrios, que recebem e ejetam o sangue para as outras partes do nosso corpo. Ventrículo direito e ventrículo esquerdo. A imagem ao lado fica fácil de observarmos que nessa estrutura aqui corresponde ao átrio direito, logo abaixo o ventrículo direito. E
Nesse lado agora esquerdo, temos o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. E é importante sabermos que o lado direito não se comunica diretamente com o lado esquerdo. Isso não existe, porque nós temos aqui um septo interventricular que está separando essas duas estruturas. E é importante também entendermos que o lado direito só trabalha com sangue venoso e o lado esquerdo só trabalha com sangue arterial. Vamos falar sobre as válvulas cardíacas. São válvulas que comunicam as estruturas do coração e se fecham para evitar o refluxo do sangue, que é o sangue voltar para a sua extremidade de onde saiu. É como se fosse, por exemplo, um refluxo gastroesofágico. Então as válvulas servem para evitar, por exemplo, um refluxo. E temos 4 válvulas no coração. 2 válvulas no lado direito e 2 no lado esquerdo. No lado direito, vamos ter a válvula tricúspide como válvula atrioventricular, que vai servir de comunicação entre o átrio direito e o ventrículo direito. Enquanto ainda no lado direito nós temos também a válvula pulmonar, que vai comunicar o ventrículo direito com a artéria pulmonar. Já no lado esquerdo, vamos ter a bicúspide, que é também chamada de válvula mitral, que vai comunicar o átrio esquerdo com o ventrículo esquerdo. E também a válvula aórtica, que vai comunicar o ventrículo esquerdo com a nossa artéria aorta. Na imagem aqui fica fácil observarmos as 4 válvulas. Temos aqui no lado direito do coração a nossa válvula tricúspide, que é atrioventricular, ou seja, comunica o átrio direito e o ventrículo direito, e também a válvula pulmonar, que vai comunicar o nosso ventrículo direito com a artéria pulmonar. E no lado esquerdo do coração, nós temos aqui a válvula atrioventricular, chamada de mitral ou bicúspide, que vai comunicar o átrio esquerdo com o ventrículo esquerdo. E também temos a válvula da aorta ou válvula aórtica, que vai comunicar o ventrículo esquerdo com a nossa artéria aorta. E aqui vamos ver os tecidos cardíacos. Os tecidos cardíacos são divididos em 3 tipos. Temos o pericárdio, miocárdio e, por fim, o endocárdio, sempre de fora para dentro do coração. Primeiramente, o pericárdio, que é uma membrana externa, que vai proteger o coração externamente. Miocárdio é o músculo cardíaco propriamente dito, ou seja, é ele que vai realizar as contrações do músculo cardíaco do coração. E endocárdio é uma membrana interna que reveste, que plastifica basicamente internamente as estruturas do coração, válvulas e também as câmaras cardíacas. E na imagem nós vemos as 3 estruturas. O pericárdio, essa parte mais periférica, o miocárdio, como o músculo propriamente dito, e o endocárdio revestindo internamente as estruturas cardíacas. E aqui vamos ver um pouco sobre a parte elétrica do coração. A parte elétrica ela é feita por fibras simpáticas e fibras parasimpáticas. Fibras simpáticas que vão desenvolver o aumento da contração cardíaca e as parasimpáticas que vão diminuir as contrações cardíacas e regular as funções simpáticas. Também temos o nódo sinusal, que é também chamado de nódulo sinoatrial, que vai ser o nosso marcapasso natural. É ele que vai regular a frequência cardíaca do coração. O nódo atrioventricular, por sua vez, ele vai receber a informação do nódo sinusal e converter esse impulso para os ventrículos e os átrios. Então, por isso que é chamado de nódulo atrioventricular. Vai mandar o impulso dos átrios para os ventrículos. E a partir daí, ele é dividido em feixes de His e fibras de Purkinje, que vão ter o mesmo objetivo, é propagar o impulso nervoso pelos ventrículos cardíacos. E os vasos sanguíneos, por sua vez, são vasos que vão levar o sangue do coração aos tecidos e também o sangue dos tecidos para o coração. Então, nós temos aqui uma circulação
coração-tecido e tecido-coração. E os vasos sanguíneos são subdivididos em 3 tipos: veias, artérias e também os menores capilares. As veias levam o sangue vindo do corpo para o coração. Então, leva o sangue basicamente venoso. Suas paredes são mais finas que as das artérias. E uma coisa que é boa e importante enfatizar sobre as veias é que elas têm válvulas que evitam o refluxo do sangue. Então, justamente para que o sangue seja unidirecional. Já as artérias vão levar o sangue do coração para todo o nosso corpo. Esse sangue que é um sangue arterial, um sangue rico em oxigênio. E as suas paredes são bem mais espessas e dilatáveis do que as veias, justamente para suportar a pressão exercida pelo músculo cardíaco. E os capilares são os pequenos vasos, muito pequenos, que só são compostos por endotélio, ou seja, a estrutura mais interna dos vasos, que vão trocar os gases dentro dos tecidos. Vão levar o sangue aos tecidos para fornecer o oxigênio às células. E eles ligam artérias e veias. Na imagem ao lado, vocês observam que aqui nós temos uma arteríola e aqui nós temos uma vênula. E essas duas estruturas, elas se ramificam em diversas outras arteríolas. E essas arteríolas vão se juntar, se comunicar diretamente com as vênulas. O que acontece? Aqui chega o sangue oxigenado no órgão, o órgão usa o sangue oxigenado e manda o sangue venoso. E esse sangue ele vai andando pelas veias, certo? Então esse é o objetivo dos capilares, trocar os gases nos tecidos. E agora vamos falar sobre os vasos calibrosos que estão diretamente relacionados com o nosso coração. A veia cava inferior e superior tem um único objetivo, que é drenar o sangue dos órgãos inferiores e superiores e mandar até o átrio direito do coração. Já a artéria pulmonar tem a função de levar, de transportar o sangue venoso do ventrículo direito até os pulmões, para que lá aconteça um processo de troca gasosa, que nós chamamos de hematose. As veias pulmonares vão ter uma função contrária da artéria pulmonar. Trazem o sangue rico em oxigênio dos pulmões ao átrio esquerdo. E aqui é importante vermos que temos uma exceção de artéria e veia. É estudado, é explicado e ensinado que artéria leva sangue arterial, sangue rico em oxigênio, e veia leva sangue venoso rico em gás carbônico. Só que aqui nós temos uma exceção, uma artéria mandando sangue venoso e uma veia mandando sangue arterial, tá? Então essa aqui é uma exceção do corpo humano. Então as veias pulmonares vai ter a função aqui de levar o sangue arterial, o sangue rico em oxigênio, lá para o nosso átrio esquerdo. E a artéria aorta, por sua vez, a principal artéria do nosso corpo, vai ter a função de levar o sangue oxigenado do ventrículo esquerdo até todos os tecidos do nosso corpo. Esse é o único objetivo da nossa artéria aorta. E na imagem ao lado fica fácil observarmos que aqui embaixo nós temos aqui a veia cava inferior, veia cava superior. Todas essas duas vão cair aqui no nosso átrio direito. Logo abaixo temos o ventrículo direito e também a artéria pulmonar, que vai levar o nosso sangue venoso, o nosso sangue rico em oxigênio para os pulmões. E no lado esquerdo nós temos as veias pulmonares que vão mandar o sangue arterial, o sangue rico em oxigênio, para o nosso átrio esquerdo. Esse sangue desce para o ventrículo esquerdo e é mandado por meio da artéria aorta, o sangue oxigenado para todas as estruturas do nosso corpo. Movimentos cardíacos. Existem dois movimentos, que são a sístole e a diástole. Sístole corresponde à contração cardíaca, é quando o coração ele contrai, e diástole é o relaxamento cardíaco, que é quando o coração ele relaxa para receber o sangue que está entrando em suas câmaras.
E é importante ressaltar que tanto os átrios como os ventrículos, eles realizam os dois movimentos, tanto sístole como diástole. Na imagem abaixo, só vemos a sístole e a diástole ventricular. No caso da sístole ventricular, a nossa válvula tricúspide fecha e a válvula pulmonar se abre. E esse sangue venoso ele passa para a nossa artéria pulmonar. Já na diástole ventricular, a nossa válvula aqui tricúspide, ela se abre e, consequentemente, o ventrículo relaxa e recebe esse sangue venoso, enquanto também no lado esquerdo acontece a mesma coisa. Nesse caso, a válvula bicúspide se abre e o sangue arterial desce para o ventrículo esquerdo. Então, é basicamente assim. Na sístole, a parte de baixo do coração aqui contrai, ou seja, manda o sangue para os vasos, e na diástole os ventrículos relaxam, eles ficam bem descansados para receberem o sangue do corpo. E aqui nós temos os tipos de circulação sanguínea. Sabemos que existem dois tipos de circulação: circulação pulmonar ou pequena circulação e também a circulação sistêmica, que também pode ser chamado de grande circulação. A circulação pulmonar acontece quando o sangue venoso, por intermédio da veia cava, tanto inferior como superior, manda o sangue venoso para o átrio direito. Quando o sangue venoso cai no átrio direito, consequentemente a válvula tricúspide abre e esse sangue desce para a estrutura de baixo, que é chamado de ventrículo direito. A partir do momento que o ventrículo direito ele se enche de sangue venoso, ele faz a sístole, ou seja, a contração cardíaca. E a partir do momento que ele faz a sístole, esse sangue venoso passa por meio da artéria pulmonar e chega até os nossos pulmões, onde lá vai acontecer o processo denominado de hematose. Então, a partir do momento que o sangue ele vai para os pulmões e já acontece hematose, acaba a circulação pulmonar. E a circulação sistêmica, ou grande circulação, acontece quando esse sangue já oxigenado por intermédio da hematose chega por meio das veias pulmonares, o sangue oxigenado chega por meio das veias pulmonares ao átrio esquerdo. Então, esse átrio esquerdo, ele é contraído e a válvula bicúspide se abre e esse sangue cai no ventrículo esquerdo, que é um ventrículo mais espesso, é um ventrículo que tem uma musculatura bem mais trabalhada. E a partir daí, o ventrículo esquerdo ele realiza a sístole, que é a contração cardíaca, e esse sangue, por meio da válvula aórtica, passa para a artéria aorta, e a artéria aorta, por sua vez, vai mandar esse sangue para todas as estruturas do corpo, por meio de suas ramificações, é claro, tá? Tranquilo? E aqui na imagem nós conseguimos observar a circulação sanguínea com esse fluxograma aqui dessa imagem. Vemos aqui os capilares fazendo aqui a troca dos gases, no caso aqui as arteríolas trocando, alimentando, no caso aqui, um órgão e esse órgão mandando o sangue venoso para as veias, e a partir do momento que isso acontece, é a veia cava que vai mandar esse sangue venoso para o nosso átrio direito. Esse átrio direito manda o sangue venoso para o ventrículo direito. O ventrículo direito, por sua vez, vai mandar o sangue venoso para a artéria pulmonar. A artéria pulmonar vai mandar o sangue para os pulmões. E lá nos capilares dos pulmões, no caso dos alvéolos, vai ocorrer a chamada hematose, que é a troca dos gases. A partir do momento que fez a hematose, esse sangue deixou de ser venoso e tornou-se arterial. Então agora esse sangue arterial, ele vai por meio das veias pulmonares, vão cair no nosso átrio esquerdo. Quando cai no nosso átrio esquerdo, esse sangue ele desce para o ventrículo esquerdo, e no ventrículo esquerdo ele é contraído e mandado para a aorta, para a nossa artéria aorta, para que todo o sangue ele seja distribuído para o nosso organismo.
e sempre acontece a mesma coisa. O nosso corpo, ele sempre está fazendo esse processo o tempo todo, certo? Sempre trocando sangue venoso em arterial, nutrindo os órgãos e também levando o sangue já reutilizado, já utilizado para ser purificado nos pulmões, no caso ali dos gases, que é o gás carbônico e o gás oxigênio, para que ocorra todo o processo que nós chamamos de hematose e esse sangue ele torne-se arterial novamente, tá? Então, todo esse processo sempre ocorre ininterruptamente, sempre o tempo todo. E aqui nós vemos uma síntese. A síntese, basicamente, é a mostração do que nós já vimos nessa videoaula. Então, aqui o conceito do nosso sistema cardiovascular, vimos os componentes do sistema cardiovascular, vimos também o coração e as suas estruturas, a parte elétrica do coração nós vimos também, os vasos sanguíneos, os principais vasos cardíacos e também a circulação pulmonar e também circulação sistêmica. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desta videoaula. Agradeço muito por vocês terem a vontade e também o benefício de querer participar desse aulão. Um aulão que basicamente foi feito por mim. Eu que criei todos os materiais que estão lá na pasta do Google Drive. E eu quero agradecer aqui e também quero convidar vocês para os próximos que serão realizados. Muito obrigado e até a próxima.